Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. É fantástico ter a companhia de vocês. Hoje a gente vai falar sério sobre a segurança de documentos digitais. O nosso foco absoluto é o procedimento técnico no Adobe Acrobat Pro para proteger PDFs com senhas. A gente vai detalhar exatamente como restringir a edição e a impressão, indo lá no menu Ferramentas, Proteger, Criptografar e, finalmente, criptografar com senha, exatamente como manda a seção Protect with Passwords da ajuda oficial da Adobe. Vamos cruzar isso também com a visão do Infox Pitstop para entender na prática essa arquitetura de defesa em camadas. Pensa aqui comigo rapidinho o que realmente impede que um documento supersensível seja alterado por aí. Quando a gente solta um contrato confidencial ou um balanço financeiro no mundo, a vulnerabilidade desse arquivo é gigantesca. Não é só colocar um cadeado na porta e torcer para o melhor. É sobre construir um verdadeiro cofre digital usando defesas estruturadas. Beleza, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro passa por 5 paradas: segurança de documentos PDF, criptografia com senhas, restrição de edições, permissões de impressão e, por último, a verificação de segurança. Parte 1. Segurança de documentos PDF. Vamos entender o conceito base de tudo isso. Olha só que interessante como a própria Adobe categoriza o que o Acrobat faz. Modificar, criar e organizar PDFs são coisas essenciais para o nosso dia a dia, certo? Mas o recurso de compartilhar e proteger PDFs é o grande divisor de águas. Ele é literalmente a porta de entrada para qualquer fluxo de trabalho profissional seguro, porque de nada adianta criar um documento incrível se ele não sobreviver intacto e seguro no computador de outra pessoa. Parte 2. Criptografia com senhas. Essa é a nossa primeira camada de defesa. O manual de ajuda do Acrobat mostra uma progressão técnica muito clara aqui. Como eu mencionei na introdução, o caminho é via menu Ferramentas, Proteger, Criptografar, então criptografar com senha. Primeiro a gente adiciona a senha. Depois, o documento é de fato criptografado e selado. Só com essa base pronta que a gente avança para restringir o que pode ser feito lá dentro, como bloquear quem pode editar, imprimir ou copiar os dados. Ou seja, não é só apertar um botão mágico, é toda uma hierarquia de trancas estratégicas. Então, o ponto crucial da criptografia com senhas é este. Ela bloqueia totalmente o acesso não autorizado. É o nosso escudo principal. É fascinante pensar que, antes mesmo de limitar o que alguém pode editar lá dentro, a gente transforma o conteúdo inteiro numa sopa de letrinhas ilegível para quem não tem a chave. É a linha de defesa inegociável para quem trabalha profissionalmente com isso. Indo para a parte 3, restrição de edições. Chegamos na segunda camada de defesa do nosso cofre. O manual do Infocus Pitstop detalha de forma minuciosa como o software lê essas permissões internas. Existe uma separação rigorosa de funções. Liberar a edição permite que a pessoa altere o texto e o layout geral, mas isso é completamente diferente de permitir apenas anotação, que só libera os comentários. Ou ainda preenchimento, que trava o usuário apenas aos campos de um formulário que já existe. É essa granularidade que previne acidentes e fraudes de um jeito quase invisível para quem está usando o arquivo. Isso ilustra brilhantemente a diferença entre mexer na caixa e roubar a carga que tem dentro, sabe? A permissão de montagem deixa a pessoa organizar a estrutura do PDF, inserindo ou girando páginas. Agora, a permissão de cópia é sobre a inteligência do negócio, selecionar aquele texto super sensível e copiar para fora do arquivo. Na arquitetura do PDF, são ações completamente separadas. Nessa mesma linha, tem uma outra distinção funcional importantíssima. Permitir que softwares de acessibilidade, como os leitores de tela, processem o texto é essencial para a inclusão digital. Só que habilitar isso não exige e de jeito nenhum deve ser confundido com dar um passe livre para qualquer um copiar e colar sua propriedade intelectual abertamente. O formato PDF isola isso de um jeito muito inteligente. Parte 4. Permissões de impressão, a nossa terceira camada de defesa. Mudando um pouco do ambiente digital, a gente precisa pensar na vulnerabilidade física da coisa. Quem cria o documento tem o poder de ditar a qualidade da cópia impressa. Se você libera só a baixa resolução, vai sair uma imagem bitmap, que até serve para uma leitura rápida pessoal, mas é intencionalmente péssima para uma reprodução profissional. Já a alta resolução preserva todos os vetores originais. Controlar isso é o que impede que cópias físicas piratas e de alta qualidade comecem a circular por aí sem supervisão. E, finalmente, parte 5. Verificação de segurança. Chegou a hora de auditar o nosso cofre digital. Bom, a gente já entendeu as paredes e as trancas do cofre, mas como ter certeza absoluta de que essas camadas estão ativas de verdade?
Para uma checagem pontual e manual, o material-fonte mostra 3 passos super diretos. No Acrobat, é só ir no menu Arquivo, Propriedades e abrir a aba Segurança. Imediatamente você tem um painel mostrando todas as restrições ativas. O grande problema é que, numa escala industrial, checar arquivo por arquivo na mão é simplesmente inviável. E é exatamente por isso que a gente precisa de automação, como as listas de ações do Infocus Pitstop. O software consegue varrer a segurança de centenas de documentos em questão de segundos. Ele audita ativamente se o arquivo tem aquele padrão de criptografia exato que o cliente exigiu ou se alguém colocou uma segurança personalizada que não devia estar ali, bloqueando o arquivo antes que ele cause um estrago na linha de produção. No fim das contas, a regra de ouro é: confie, mas verifique. Configurar com o maior cuidado aquela criptografia por senhas e as restrições no Acrobat cria uma base super sólida. Contudo, o que garante a integridade real do seu processo é combinar essa criação com uma auditoria de software constante. Para fechar a nossa análise, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Num mundo onde todo mundo compartilha arquivos digitais o tempo todo, quão segura é a confiança que a gente deposita num documento que não tem as restrições verificadas? A ausência de camadas ativas de segurança não é só um detalhe técnico que passou batido, é um risco gigantesco no nosso fluxo de informações. Pensar em como a gente protege e audita os nossos próprios arquivos é o primeiríssimo passo para ter controle total sobre a nossa vida digital. Espero que essa explicação tenha deixado toda a engenharia por trás da segurança dos PDFs muito mais clara para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima!